E aí, gurizada, estamos aqui de volta no nosso InterpretaCast. Dessa vez, você deve ter olhado o título desse episódio, né? Por que ninguém fala do ProUni e do FIES, cara? O ProUni e o FIES parece que é aqueles programinhas que ficam abandonados ali, né? Todo mundo só fala de SISU, e ninguém fala do ProUni e do FIES. E aí o aluno que quer participar do processo seletivo do ProUni e do FIES se sente meio desamparado, né? Com aquela coisa. Então hoje nós vamos falar sobre o ProUni e FIES, que ninguém fala. E nós vamos falar por que ninguém fala desses dois programas de ingresso ao ensino superior. Então vem comigo, vamos começar falando. Eu quero dizer para você que a maioria das pessoas não fala do ProUni e do FIES na internet, não é por maldade. Pode ter alguns que sejam maldosos, alguns que dizem, não quero saber desse ProUni, desse FIES aí, o que eu quero saber é o SISU. Vamos dizer, os grandes cursinhos, né, vão ter os alunos ingressando pelo SISU. Para quem não sabe, o SISU é o Sistema de Seleção Unificada para ingresso em universidades públicas. Então, ele é o único dos três programas que não tem uma necessidade de se adequar a uma renda. Você não tem que ter uma renda mínima para participar. O SISU, todo mundo participa. ProUni e FIES tem uma renda mínima que você tem que atingir para participar. Então, poderia ser o fato de que as pessoas estão mais interessadas no SISU e por isso só se fala nisso. Pode ser o caso de algumas exceções. Tá? Mas você não pode se prender e achar que é isso, e todo mundo é maldoso e não sei o que, bababá. Não, em alguns casos pode ser isso, mas a maioria é que a gente não tem acesso à informação sobre ProUni e FIES como a gente tem sobre o SISU. Essa é a grande verdade. E isso vem de uma das principais diferenças entre esses três programas, uma eu já te falei, que é o SISU não tem renda para entrar, ProUni e FIES tem renda. Eu não vou ficar aqui nesse episódio dando os detalhes sobre quais são os critérios para cada um. Aí você procura as minhas redes sociais, que eu já fiz vídeos sobre isso, no Instagram tem Reels sobre isso, no TikTok eu fiz vídeos sobre isso, SISU em 1 minuto, ProUni em 1 minuto, FIES em 1 minuto. Se você não me acompanha nas redes sociais, está perdendo. Eu fiz um quadro comparativo, SISU, ProUni e FIES, e postei nas minhas redes sociais para os alunos verem a diferença. Então o objetivo do episódio não é esse. Explicar. Mas como o ProUni e o FIES tem essa regra da renda, você tem que ter até no máximo 3 salários mínimos por pessoa da sua família que moram na mesma casa para poder participar, a gente acaba tendo menos acesso à informação, porque são menos pessoas participando. A grande sacada é que no ProUni e no FIES, você joga a nota lá e reza. E reza para passar. Aí não adianta você me mandar na caixinha, professor, eu tenho aqui 726 pontos,8 de média, será que eu consigo medicina numa bolsa 50% no ProUni na universidade tal? Não sei. Tá, mas professor, baseado em anos anteriores, aí é que tá. O SISU, se você jogar no Google, você encontra listas e listas de notas de corte de anos anteriores, cursinhos que fizeram levantamento, você vê um monte de coisa. ProUni e FIES é muito difícil de achar. Você acha umas notas de corte, mas daí de um ano para o outro é completamente diferente. Você fica meio assim, será que isso aqui tá certo? É porque é bagunçado mesmo. A informação é pouca que se tem. Então você tem que jogar a nota lá e rezar. Aí tem cara que reclama, mas aí eu não posso fazer uma estratégia, não posso ver se eu tenho chance ou não. Cara, só um pouquinho, para um pouquinho. Para tudo. Aí o SISU foi lá e criou um sistema que você consegue ter acesso a uma pontuação para ver se você tem mais chance ou não. Daí no ProUni e no FIES, você pode botar lá já sabendo a sua nota, mas não tem acesso à nota dos outros. Aí você reclama, quando eu fiz essa bagaça, que não tinha Enem, era só vestibular, você tem que escolher o curso que você quer concorrer na inscrição. Quem ainda faz vestibular sabe disso. Não é assim, eu vou ver minha nota e depois eu decido onde eu quero colocar. Para um pouquinho. Você tinha que decidir na inscrição. Eu já contei pra você aqui nesse podcast, já dei alguns, pitacos, não falei tudo, mas eu vou contando a minha vida aos poucos. Eu desisti de fazer medicina pra fazer letras. Eu era um vestibulando de medicina no colégio. Não passei por pouco algumas vezes e por muito outras. Só que quando eu tive o plim de fazer letras, obrigado, Senhor, por ter tido esse plim. Imagina eu médico agora, não tem a mínima condição. Aí, quando eu tive o plim, não era assim, vou pegar minha nota então e vou colocar para letras. Eu tive que ficar mais 1 ano no cursinho para passar em letras. Que era um curso que eu já tinha nota o triplo suficiente para passar. Tanto que quando eu passei em letras, eu passei em primeiro lugar, sobrando e tal, porque eu tava usando para medicina.
Mas não era assim, não deu aqui pra medicina, então eu vou fazer outro curso e vou botar essa nota porque eu não aguento mais cursinho. Não, no momento que você decidisse que você não aguentava mais, era mais um ano, fio. E aí vocês estão aí nessa agora do, mas eu não tenho acesso à pontuação dos outros pra medir melhor as minhas chances. Tá louco. Depois falam que o mundo tá muito Nutella, e aí os caras reclamam. Pô, estão te entregando tudo de mão beijada pra você escolher o que é melhor pra você. Então, quer dizer, não dá pra reclamar. Em outras épocas a gente não tinha acesso a nada. Tá, professor? Então agora o senhor vai me criticar até no podcast, mas é só o que eu faço. A minha vida é isso. É criticar você. Então, quer dizer, não vamos reclamar. Tem a chance lá. Beleza. Aí nós temos ProUni e FIES, vamos falar um pouquinho de cada um, já que ninguém fala. Vamos começar falando do ProUni. Beleza. O que é o ProUni? Programa Universidade para Todos. A primeira coisa que você tem que saber é que só pode fazer o ProUni quem não tem diploma de ensino superior. Então, se você já é diplomado, eu já tenho letras, graduação, mestrado, doutorado, tenho graduação, eu não posso fazer outro pelo ProUni, não pode. Tá? Tem uma exceção lá que quem é professor da rede pública pode fazer outra licenciatura e tal. Beleza, só. Não pode. Programa Universidade para Todos. FIES e SISU dá à vontade, mas ProUni é só para quem não tem diploma. Vai fazer pela primeira vez. E aí ele te dá bolsas. Ele te dá bolsas de 50%, metade do curso ele paga, que são as bolsas parciais, ou ele te dá uma bolsa integral de 100%, para você cursar numa faculdade particular, tudo de graça. E o que acontece? Muitas pessoas que vão fazer o ProUni, você tem que ter renda, né? A renda máxima de até 3 salários mínimos por pessoa da família, considera-se família quem mora na mesma casa, para participar das bolsas de 50%, e renda de até 1,5, um salário mínimo e meio por pessoa, para poder concorrer às bolsas de 100%. E aí tem gente que tem nota para passar no ProUni, eu já ouvi falar muito disso, e não vai porque é uma particular. E aí o cara diz assim, eu queria passar numa federal, mas não deu, aí eu vou cursar numa particular. Isso me deixa louco. Isso me deixa muito louco. Eu já vou aproveitar que, pelo que me explicaram, eu sou novo nesse negócio de podcast, então vocês me perdoem. Qualquer coisa, se eu falar alguma bobagem, a culpa é do Daniel, que tá produzindo ali. Me falaram que no podcast eu posso falar tudo o que eu penso. Eu avisei que vai dar bolo. Mas os caras falam, não, solta o verbo. Tá bom. Então vamos começar com isso aí. Universidade federal é melhor, universidade pública é melhor que particular. Eu queria saber de onde tiraram isso. A primeira pergunta que eu queria fazer para quem tá ouvindo esse podcast é: você acha que quando você for contratado numa empresa, o seu chefe que estiver te entrevistando vai perguntar assim, fulano, onde é que tu te formou? E aí tu vai responder assim, numa particular tal. Não, então nós não te queremos. Isso não existe, gente. Lamento informar, mas não existe. Mas me disseram isso a vida inteira. É isso. Me disseram um monte de coisa também. Nossa, quando eu era pequeno, ensinavam que tinha um chá não sei do que curavam tal coisa e não cura. Ensinaram várias coisas. Se deixar o chinelo virado, a mãe morre. Não morre. Então não posso fazer nada. Se você for se formar numa universidade particular, ninguém vai te dar emprego e se formar na federal. Eu queria muito que algum chefe de empresa que esteja ouvindo esse podcast me responda a seguinte pergunta. Se você fizesse uma entrevista com um cara para um cargo, em que ele é perfeito para o cargo, o cara tem as qualidades exatas que você queria e até mais, você deixaria ele de contratar ele porque ele se formou numa particular e não numa federal? E eu quero fazer para esse mesmo dono de empresa a segunda pergunta. Se tivesse um cara que não é adequado para o cargo que você quer, mas ele se formou numa pública, você contrataria? Mas eu acho muito pouco provável. Se isso existir por alguém, de alguma maneira, é por uma série de noções e preconceitos que foram criados em relação a quem faz um tipo de ensino e um tipo de outro. Tem um termo que os alunos usam muito, e eu vejo alunos comentando que eu acho péssimo, que é o termo uni-esquina. A uni-esquina é o termo para aquela universidade particular que supostamente é ruim e não serve para nada. O fulano se formou numa uni-esquina da vida, que é para menosprezar a pessoa. Isso é horrível. Esse termo é horrível. Se você falou um dia esse termo pra mim, saiba que eu julguei você e eu nunca vou usar esse termo e eu acho péssimo. Cara, quem constrói a sua formação é você e não a universidade que você faz. A universidade que você faz vai te dar as aulas ali e tal. A primeira coisa que você aprende quando você entra na universidade é que aula de verdade você teve no cursinho. Porque na universidade ninguém tá muito aí pra você. O troço vai indo, os caras te ensinam e você que corre atrás. A maioria das coisas que você aprende durante a graduação é porque você correu atrás. Deixa eu fazer uma pergunta. Então vamos lá. Quem tá ouvindo esse podcast, tá ouvindo porque eu me formei numa federal? Vocês nem sabem onde eu me formei, cara. Vão catar coquinho.
Vocês nem sabem onde eu me formei. Ah, me formei na Universidade Federal de Santa Maria. Quer dizer que se eu tivesse me formado na USP, porque daí também tem isso, tem a gradação entre as universidades. A USP é melhor que não sei o que e tal. Se eu tivesse me formado na USP, daí esse podcast ia ter mais ouvintes, porque, o professor Lauro se formou na USP. Mas vão cagar. Quem se formou na USP? Quando eu tava fazendo letras em Santa Maria, lá tem a UFSM e tem uma outra universidade particular, muito famosa, que eu não vou falar o nome a não ser que eles me patrocinem. Estamos aqui buscando patrocínio para o podcast. Está ouvindo esse episódio e não patrocinou, saiba que se você está ouvindo esse episódio perto da gravação dele, início de 2023, você tem a oportunidade de ser o nosso primeiro patrocinador. Que daí a gente não vai negociar um valor muito alto com você, porque o podcast ainda não explodiu. A hora que explodir e você quiser patrocinar, aí, fio, você vai ter que conversar comigo e nós vamos ter que negociar um valor muito alto. Então você aproveita. Aí a universidade particular era muito melhor o curso de letras do que na federal. Mas muito melhor. Tanto que eu paguei pra fazer 3 disciplinas lá, porque eu simplesmente, era uma disciplina que eu queria muito, e eu não entendia com o professor da federal, porque ele era um cara que sabia muito, mas ele falava pra dentro. Então ele falava assim, ó, pessoal, nós estamos aqui tendo aula para não sei o quê. Bom, agora quem tá só ouvindo ficou apavorado do que aconteceu. Quem tá vendo vai entender. Então nós estamos aqui, vamos ter a aula hoje. Eu não entendia nada do que o cara falava. Daí, na particular, era top a aula. Então, os caras criaram uma noção de que, tá, tudo bem, quer preferir, você que cursou em federal, acho que é melhor, legal, cara, show pra você. Mas você ter a oportunidade de cursar uma particular com uma bolsa de 100% e você não aceitar porque você acha que isso é pior e preferia estar numa federal. Outra, tem gente que menospreza, daí alunos que fazem isso, né? Nossa, o fulano de tal lá, imagina alguém que quer medicina e tá há 4 anos estudando para entrar numa federal. Daí a pessoa não consegue uma bolsa de 100% no ProUni para estudar numa particular. E tem gente que critica. Você sabe a realidade dessa pessoa para você criticar? Você sabe que não é uma pessoa que mora numa cidade de interior, que não tem uma universidade federal, passou com uma bolsa 100% para cursar na própria cidade, para não precisar gastar com moradia em outra, então é muito melhor para ela? Pra você ficar menosprezando? Cara, tem alunos que vêm me contar no privado que foram aprovados e ficam com vergonha de contar que foi numa particular. Os caras falam assim, professor, eu passei aqui, não foi numa federal, mas pelo menos eu consegui. E eu digo, que é isso, cara? Você passou, show, comemora. Então você quer minha opinião? Qual é a vantagem de passar numa federal? É grátis. Essa é a vantagem. Porque as federais estão sucateadas, o investimento é baixíssimo, você vai lá e vê o troço tá caindo aos pedaços, às vezes, os prédios, né? Mas tem os melhores professores e não sei o quê. Tenho minhas dúvidas, tá? Desculpa, mas tenho minhas dúvidas. Não acho que isso há 20 anos atrás era uma referência, hoje mudou muito em relação a esse aspecto. Então, pera um pouquinho. Você pode cursar uma particular de graça com uma bolsa de 100%, 50%. É pra valorizar. Quem tem esta opção tem que valorizar e tem que entender como é que funciona. E se conseguir com 50% e achar que dá pra bancar o resto, fio, vai embora. Vai construir tua vida, vai construir. Quando você tiver, que nem eu, já formado há muito tempo, com uma carreira consolidada, ninguém vai te perguntar onde você fez sua formação. Isso não serve pra nada. Pra absolutamente nada. Quando você vai contratar qualquer serviço, você não pergunta para as pessoas. Eu escolhi o estúdio do Daniel para fazer o podcast porque eu vi a qualidade do trabalho. Eu não sei onde o Daniel se formou. Eu não sei se ele se formou. Eu não sei nada. Porque para mim não interessa. Interessa que o podcast dele é foda. Pronto. Ninguém tá nem aí. Só você se preocupa com isso. Mas eu vou não sei o quê. Unisquina, blá, blá, blá. Um monte de médico formado por universidade top aí, sendo processado por fazer cagada no trabalho. Por fazer uns troços. Nem vou entrar no assunto, né? Então o que tem a ver? Quando acontece algum caso, você vai perguntar? Então, pelo amor de Deus, tá? ProUni é isso. As pessoas falam um pouco e tal, né? Você consegue ganhar uma bolsa. Vai ter que ser cego? Vai ter que ser cego o chute. Você não vai ter como ter certeza. Então, se você tem a oportunidade, concorra. Concorra. Vale a pena. Tente, vá atrás. Passe essa etapa da sua vida, vá cursar e vai fazer. E entenda que você entrar na universidade é um ponto. Tem todo um restante em volta da sua preparação. Muito bem, Lauri, o FIES. Bom, aí sim, né? Vou até tomar uma água agora. Vou começar falando, tá? Eu sou contra o FIES e acho que o FIES não deveria existir. Pronto, falei. Vou embora, acabou o episódio. Não acabou não. Ai, professor, mas como que isso é contra... O FIES é um financiamento. O FIES, os caras te emprestam a grana pra tu fazer a faculdade e depois de formado, tu tem que pagar. Claro, é a juro zero. Vamos botar aspas aqui, bem aspas, juro zero. Se tiver alguém especialista em economia vai falar sobre isso. Juro zero.
Os caras te emprestam a grana, tu paga depois, e aí lá, lendo, é tudo maravilhoso. Você paga proporcional e de acordo com a sua renda. Se tiver uma renda maior, você paga mais, se tiver uma renda menor, você paga menos. Beleza. Mas por que eu sou contra? E aí eu preciso contar uma história para que vocês entendam tudo isso. Porque eu acho que qualquer tipo de financiamento é furada. Não é que eu sou contra o FIES. Eu sou contra financiamentos em geral. Por exemplo, tive uma experiência há um tempo atrás na minha vida, quando eu comecei a ganhar dinheiro dando aula, e dá pra ganhar dinheiro dando aula, nós vamos fazer um episódio só sobre isso. Vou convidar um professor amigo meu e nós vamos explicar pra você. Aí, em vez de ser por que ninguém fala de ProUni FIES, nós vamos fazer um episódio por que ninguém quer ser professor. Aí eu comecei a ganhar dinheiro e eu queria comprar um apartamento. Lá em Santa Maria ainda. Aí vem aquela dúvida, alugar ou comprar, alugar ou comprar. Não tem educação financeira nas escolas, tinha que ter, vai entrar e os caras vão começar a pensar sobre isso. Vou comprar. Tinha dinheiro pra dar uma entrada só, claro que não tinha dinheiro pra pagar todo o apartamento. Vou financiar o resto. Na época eu achei uma baita ideia. Vou financiar. Aí financiei, pagava ali um valor por mês, que era que nem o valor de um aluguel, então dava na mesma, e depois de não sei quantos anos lá o apartamento ia ficar no meu nome. Quando eu comecei a ver o quanto eu ia pagar em relação ao preço original do apartamento, digo, cara, não quero. Vi que era furada. Uns anos depois eu vendi o apartamento e disse, cara, não vou. Eu vou comprar apartamento o dia e quando eu tiver a grana pra comprar. Aí vai começar os caras que estão ouvindo o podcast. Não, professor, porque o senhor tá errado, porque não sei o quê, porque eu vi o fulano do podcast de finanças. Eu não sou finanças, não sou nada, eu tô dando a minha opinião, cara. Deixa de ser chato. Não, mas o senhor tá errado, quer me convencer. Mas e daí? Faz tu um podcast e explica a tua opinião. Eu tô fazendo meu podcast pra falar o que eu quero. Chato. Não, mas o senhor... Aí vai comentar embaixo no vídeo do YouTube. O senhor está induzindo os alunos... Faz o teu podcast. Chato. Faz o teu. Primeiro que ninguém vai ouvir teu podcast. Segundo, que daí tu fala o que tu quiser. Já que ninguém vai estar ouvindo mesmo, tu fala o que tu quiser. Pra mim, não funciona. Mas é que tem cara que quer financiar porque ele encontra que é a única forma de ele pagar o sonho. Ah, agora nós mudamos. Professor, é que o senhor tem que entender que medicina é o meu sonho. E eu não consigo participar do ProUni, eu não consegui numa federal, eu não tenho grana numa particular, então o FIES é a única chance que eu tenho de financiar o meu sonho. Aí nós estamos falando de outra coisa. Eu, Lauro, não tenho sonhos que eu acho que valeriam a pena financiar. Por exemplo, tem cara que ganha grana e quer comprar um carrão. Só que ele não tem a grana pra comprar um carrão, mas ele quer ter um carrão porque ele se sente bem, ele valoriza aquilo, ele quer mostrar pros outros que tem um carrão. Não é o meu caso. Eu ganho dinheiro, beleza, não vou ser hipócrita de falar que eu ganho mal, não ganho mal, ganho bem, mas o último carro que eu comprei era semi-novo. Eu peguei um semi-novo, troquei lá e tal, não vou comprar e gastar com carro zero e eu ando com semi-novo e pronto, acabou. E quando eu trocar de novo, vou trocar por um semi-novo. Nossa, mas o senhor tem o Interpreta Enem, muito sucesso, bababá, mora na praia, não sei o quê. Mas eu não vou gastar com carro e financiar com carro, não quero. Se um dia vocês me verem na rua, atenção, vamos falar agora o dia que esse podcast ficar famoso. Se vocês me verem na rua com um carrão, esses carrão top importado, é porque eu tô ganhando muito dinheiro. Pra eu achar que vale a pena, Daniel, se eu chegar aqui um dia, de Porsche, no estacionamento, não é porque eu tô ganhando o suficiente pra ter um Porsche, eu tô ganhando o suficiente pra ter 20 Porsches. Aí eu comprei um. Se não, mas capaz que eu vou fazer isso. Eu não faria. Se você acha que vale a pena, vá. Mas vá consciente. Quando eu comprei o meu apartamento e eu vi lá o financiamento, eu tava mais ou menos consciente, mas eu não tava consciente o suficiente de o que eu tava fazendo, porque senão eu não teria feito. Você está consciente que se você entrar no FIES, você começa a sua vida profissional com uma dívida? Se você tá consciente pra você vale a pena, vai embora. Só que pensa comigo, uma faculdade de medicina hoje financiada, se tiver 10 mil reais a mensalidade, você começa a sua vida profissional com quanto de dívida? Multiplica aí. 10 mil por mês, 120 mil por ano, em 6 anos, cara. 720 mil. Mais de R$500 mil de dívida. Ah, mas é o meu sonho, tá bom. Você que sabe. Eu tinha o sonho de fazer um podcast. Se o Daniel me cobrasse 720 mil pra fazer o podcast, eu ia dizer assim, não, nem queria um podcast mesmo. Não gosto tanto, assim. Por quê? Não vou. Daí ele ia me dizer assim, mas financia. Paga depois que o podcast estiver fazendo sucesso. Eu digo, mas e se não fizer? Não, mas claro que vai, professor. O senhor é muito bom, todo mundo adora o senhor falando. É, vai nessa. Não vou. Mas é uma escolha sua.
Não vem querer me convencer. Tem aluno que pra se sentir bem com a própria escolha, ele tem que convencer os outros de que a escolha dele é boa. Então ele quer fazer o FIES, ele quer me convencer que é uma boa. Não, velho, você quer fazer? Faz. O quanto o seu sonho vale? Vale começar a vida profissional com esses 720 mil? Não, mas é que eu acredito que quando eu for formado em medicina eu vou estar ganhando tanto, então eu pego parte disso e vou pagando. Cara, você que sabe. Se você topa isso, vai firme, eu te apoio. Se tu vier me contar que tu foi aprovado no FIES, eu vou ficar muito feliz por ti. Pronto. Agora, saiba o que você tá fazendo. Porque eles nos submetem a essas escolhas quando a gente é muito novo e a gente só pensa assim, caraca, por meio desse FIES aqui, que eu nem sei direito o que é, e tu vê que tem aluno que não sabe direito o que é, porque ele manda pra mim na caixinha do Instagram assim, o FIES tem bolsa de quantas %? Então, quer dizer, o FIES não é bolsa, é um financiamento. Você tá pegando dinheiro emprestado. Então o cara vai fazer aquele troço, vai passar e vai começar a cursar sem nem saber onde ele tá se enfiando. Aí depois, claro, mas eu já vi falar de gente que renegociou a dívida, não sei o quê. Cara, você quer contar com isso? Vai firme, mas o meu trabalho é passar a informação pra você. Então o FIES é um mecanismo criado pra você conseguir uma vaga e pagar isso depois que você estiver trabalhando. Mas saiba que você vai ter que pagar depois. Só isso. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Alguém tá pagando. Então não existe cursar uma particular gratuitamente. Alguém está pagando por isso. E no caso do ProUni, este alguém é o governo que vai fornecer uma bolsa. No caso do FIES, é você daqui a 6 anos que vai começar a pagar. É você daqui a 10 anos que ainda vai estar pagando. É você que daqui a 15 anos ainda vai estar pagando a universidade que você cursou. Então, o meu objetivo neste episódio é te falar um pouquinho do título, né? Porque que ninguém fala sobre ProUni FIES e te alertar sobre esses mecanismos e como eles funcionam. Se você tem condição, se não tem condição, se vai. Se esse podcast gerar um debate e você começar a pensar melhor ou fazer, ótimo. É o objetivo. O objetivo é que a gente faça construções e você pense melhor sobre o que você está fazendo. E isso serve não só pro FIES, né? Para qualquer financiamento que você for fazer na vida depois. Parcelar as coisas, comprar e tal. Um dia a gente pode trazer alguém aqui especialista nisso para falar sobre isso. Mas é esse o plim que a gente quer dar um pouco para as pessoas, né? Que elas pensem. Nossa, professor, você está acabando com o meu sonho, era a minha única chance. Tá, vamos mudar isso. Então, será que eu estou acabando com o seu sonho de cursar pelo FIES e conseguir o que você queria? Ou será que você tinha uma ilusão de que aquilo era um caminho mais fácil e eu estou te mostrando que não é tão mais fácil assim? Porque esse é o meu trabalho. E eu adoro dizer sobre o meu trabalho e sobre esse podcast, sobre tudo que eu faço, que eu falo não o que você quer ouvir, mas o que você precisa. Então é isso. ProUni e FIES são 2 sistemas diferentes do SISU, que você tem menos informações, você tem que colocar a nota lá sem ter muita certeza. Posso te dar uma dica? Agora, final, pra gente encerrar o episódio? Participar do processo seletivo é uma coisa. Decidir se você vai cursar mesmo é outra. Então, se você tá na dúvida, participe do processo. Tem gente que tá se torturando pra saber se concorre ao FIES ou não e nem tem nota pra passar. Com a nota que tem, não vai conseguir cursar. Se você passar, você não é obrigado a cursar. Mas eu vou estar tirando nota de alguém, etc e tal. Não, eu sou contra o cara ir lá, saber, ter certeza que não quer e botar só pra ter uma aprovação. Aí você tá tirando a vaga de alguém. Mas se você tá em dúvida, ganhe tempo. Participe dos processos seletivos. Se você tá nos critérios de renda, etc e tal, coloca lá, vê a posição que você fica. Porque do jeito que tá hoje pra cursos como medicina, por exemplo, tá tão disputado que as vagas de ProUni e de FIES estão muito altas, as pontuações também. Participe do processo, depois se decida. Se você precisar de ajuda, passou lá e quer defender, me chama no Instagram, eu converso com todo mundo. Eu não sei quando você está ouvindo esse episódio, se eu já estou em condições ainda de responder, mas no momento da gravação desse episódio, eu respondo todo mundo que me manda DM. Me manda lá, a gente conversa um pouco, eu te ajudo no teu caso em particular. Fechado? Beijo pra você, te vejo no próximo episódio.